Ce n'est pas pavier servier, vouloir c'est pouvoir, dominum vobiscum, varelajonas71@gmail.com. Meus irmãos, nós continuaremos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, continuaremos no nosso vídeo de hoje a leitura do livro de Josué, no livro de Juízes, né? A dinâmica do processo histórico. É o 7º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, o 2º livro histórico. Faremos hoje a leitura do seu capítulo 3, continuando, né, o nosso trabalho da leitura da Bíblia Sagrada. Capítulo 3 do livro de Josué, em todos os seus 31 versículos. São estas as nações que Javé deixou ficar para com elas provar os israelitas que não tinham conhecido as guerras de Canaã. Foi para ensinar a estratégia militar para as novas gerações de israelitas que não tinham experiência de guerra. São estas as nações, os 5 principados filisteus, todos os cananeus, os sidônios e também os heteus que habitam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Emate. Essas nações serviram para provar Israel e ver se ele obedeceria aos mandamentos de Javé promulgados a seus antepassados por meio de Moisés. Assim os israelitas viveram no meio dos cananeus, heteus, amoreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Tomaram as filhas deles como esposas, deram para eles suas filhas em casamento e prestaram culto aos deuses dele. Terceira parte do livro dos Juízes, agentes da libertação. Primeiro tópico. Otoniel. Os israelitas fizeram o que Javé reprova, esqueceram-se de Javé, seu Deus, e serviram a Baal e a Aserá. Então se acendeu contra os israelitas a ira de Javé, que os entregou nas mãos de Cusã-Rassataim, rei de Arã, entre rios. E os israelitas ficaram submetidos a Cusã-Rassataim durante 8 anos. Os israelitas chamaram a Javé, e Javé fez surgir para eles um Salvador, que os libertou. Foi Otoniel, filho de Quenez, irmão caçula de Caleb. O espírito de Javé esteve sobre Otoniel, que foi juiz em Israel. Ele saiu para a guerra. E Javé entregou em seu poder Cusã-Rassataim, rei de Arã, e ele triunfou sobre Cusã-Rassataim. A região ficou em paz durante 40 anos. Depois, Otoniel, filho de Quenez, morreu. Segundo tópico, Aode. Os israelitas tornaram a fazer o que Javé reprova. Então Javé fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra os israelitas, porque faziam o que Javé reprova. Eglon se aliou com os amonitas e amalecitas e marchou contra Israel, o derrotou e lhe tomou a cidade de palmeiras. Os israelitas tiveram que servir Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então eles clamaram a Javé, e este fez surgir para eles um Salvador, Aode, filho de Gera, benjaminita, homem canhoto. Através dele os israelitas mandaram um tributo para Eglon, rei de Moabe. Aode mandou fazer um punhal de 2 gumes com um palmo de comprimento
e o escondeu do lado direito, debaixo das roupas. Depois foi apresentar o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Aode partiu com os carregadores. Ao chegar ao lugar chamado Ídolos, que fica perto de Gilgal, voltou e disse a Eglon: Majestade, tenho uma mensagem secreta para lhe comunicar. O rei pediu que os deixassem a sós, e todos os que aí estavam se retiraram. Então Aode se aproximou do rei, que estava sentado na sua sala particular de verão, no andar superior, e lhe disse: Tenho uma mensagem de Deus para lhe comunicar. Quando o rei se levantou do trono, Aode estendeu a mão esquerda, apanhou o punhal do lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. Até o cabo entrou com a lâmina e a gordura se fechou por cima dela, porque Aode não retirou o punhal da barriga. Aode fugiu pela porta dos fundos, depois de trancar as portas da sala de cima. Logo que Aode saiu, chegaram os servos e, vendo que as portas da sala de cima estavam trancadas, pensaram: certamente ele está fazendo suas necessidades na sala de verão. Esperaram bastante tempo até que ficaram inquietos, pois o rei não abria as portas da sala de cima. Então pegaram a chave, abriram e viram seu senhor caído no chão e morto. Enquanto eles estavam esperando, Aode conseguiu escapar e, passando por Ídolos, refugiou-se em Seira. Logo que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os israelitas desceram da região montanhosa com Aode à frente. Aode disse então para eles: Sigam-me, porque Javé entregou para vocês os inimigos moabitas. Eles seguiram Aode, se apoderaram dos vaus do Jordão para impedir a travessia dos moabitas e não deixaram passar ninguém. Nessa ocasião, derrotaram cerca de 10.000 moabitas, todos guerreiros, e ninguém escapou. Nesse dia, Moabe foi dominado por Israel e a região ficou em paz durante 80 anos. Terceiro tópico: Sangar. Depois de Aode veio Sangar, filho de Anate. Ele, com uma vara de tocar bois, derrotou 600 filisteus. Também ele salvou Israel. Costuma-se distinguir os juízes entre maiores e menores de acordo com o tamanho da notícia que se tem sobre eles. Seguindo esse critério, os juízes maiores são Otoniel, Aode, Débora e Baraque, Gedeão, Jefté e Sansão. Os menores são Sangar, Tola, Jair, Abessá, Elon e Abidom. É difícil distinguir a função própria de cada um deles. O texto leva a pensar que os juízes maiores eram líderes que, em circunstâncias difíceis, organizavam uma ou várias tribos para fazer frente aos ataques de cidades-estado cananeias ou de inimigos vizinhos. A função desses juízes maiores era defender o sistema tribal em situações de emergência. Os juízes menores, ao que parece, eram chefes regulares de tribos e sua função era principalmente administrar a justiça. O texto, porém, parece confundir essa distinção, apresentando juízes maiores também como administradores da justiça. Débora, Jefté
e juízes menores como guerreiros, Sangar, Tola, né? Quando um povo procura realizar historicamente um ideal de justiça e fraternidade, as lideranças aparecem no momento certo para organizar o povo e liderá-lo em situações difíceis. O livro de Samuel, porém, mostrará que isso não basta. Quando os inimigos são superorganizados, também o povo tem necessidade de uma organização permanente que lhe assegure manter-se no meio das grandes potências. Baal e Aserá eram a divindade masculina e feminina da religião cananeia, serviam de cimento ideológico do sistema das cidades-estado, justificando a política opressora e exploradora dos reis. O juiz é impulsionado pelo espírito de Javé. Sua ação se inspira no projeto libertador de Javé, que atende ao clamor do povo. Para assegurar sua própria independência e espaço vital, o povo tem que enfrentar os poderosos. Nessa luta desigual, é preciso recorrer à inteligência, esperteza e coragem para derrotar o opressor. A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Concluímos hoje a leitura do capítulo 3 do livro de Juízes. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a leitura, com a continuação da leitura do livro de Juízes, no seu quarto capítulo. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, aleluia, felicidades e recebam um cordial abraço do seu amigo sempre, João Nazo Varela. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.